E aí, pessoal, beleza? Felipe da Code Trade falando aqui. Bom, pessoal, hoje eu quero abordar um tema aqui rapidinho com vocês sobre otimização, teste de parâmetros aqui no setup, tá? Só para vocês terem ideia, mais ou menos, quando a gente fala que vai testar um setup, vai atualizar um setup, para vocês entenderem mais ou menos o que que a gente faz ali para vocês terem ideia, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu tenho um setup aqui que está rodando, tá? Tá com essa configuração aqui hoje, tá? Vou fazer um backtest aqui completo para vocês verem aqui, ó. 2018 até 2024 agora, mês 5, né? Vamos ver o backtest completo de como que ele está aqui agora. Tá rodando o backtest aqui, tá? Cara, aqui é uma curva legal, né? Excepcional essa curva aqui, né? A gente pode analisar nessa curva aqui, ó, que a gente tem aqui esse drawdown lateral aqui, tá? E lá em cima, onde está o nosso atual out of sample aqui, ó, também ganha drawdown, ganha, tá em drawdown, tá? Pode ocorrer. Beleza. Esse setup aqui, ele foi criado em janeiro, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui personalizado, eu vou pegar aqui o último ano, né, o ano atual. Então vou colocar 2024, né, 1/1 até hoje, dia 14 aqui, tá? Outra coisa, vamos dar uma olhada, antes da gente abrir ele aqui, vamos só dar uma olhada nesse backtest, né, ó. Então aí 6 mil, quase 7 mil reais aí nesse período, né? Tem um fator de recuperação de 12, né? Então quer dizer que o lucro dele é 12 vezes maior que o drawdown, né? O rebaixamento dele aqui do saldo é de 459 reais, né? Então é um setup interessante, tá? Bem legal, 25 reais de payoff, 1,8 de fator de lucro, tá? Beleza. Aí agora eu vou fazer um backtest nesse ano aqui. Ele foi atualizado em janeiro, né? E tá rodando até agora. Então aqui a gente tem essa curva aqui, né? Ó. A gente pode ver que tem uns picos aqui, ó. Que ele chega a fazer um valor em aberto e sai no stop, né? Olha lá. Aí bateu no TP, tá? Então parece que o TP dele aqui, ó, tá muito alto, né? Apesar que só foi 4 vezes, né? Uma, duas, três, quatro. Beleza, pessoal. Então podemos ver que alguns picos aqui, mas beleza. Essa aqui é a curva, esse aqui foi o retorno, né? Então praticamente ele está no 0 a 0, beleza? Então, quando a gente vai fazer uma otimização ou um teste, que também utiliza otimização, o que que a gente faz? A gente vai testar os parâmetros da estratégia. Então, a gente vai testar os indicadores, tudo que, que pode ser testado, tudo que pode ser é, analisado, como período de indicador, desvio, se for banda de Bollinger, ou se for período, o TPSL, trailing stop, né? Então aqui no caso eu vou testar os alvos, ó. Então aqui a gente tem um alvo de stop loss de 320 pontos com um alvo de 780 pontos, tá? Tá fixado aqui. Então a gente lembra daquela curva que a gente viu? Em 6 anos, 6 anos, o setup vai bem com essa configuração, tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui o teste em todo o período para vocês verem, tá? Eu vou testar o stop loss e o TP. A gente vai testar esse stop loss e TP. Então, o stop loss eu vou variar de 300 pontos a 400 e o TP eu vou variar de 700 pontos a 800, tá? Pulando de 20 em 20 pontos, beleza? Com isso a gente vai ter 300, não, aqui, vamos desligar também. Aqui a gente vai ter 36 steps, tá? Então vamos rodar aqui. Pessoal, beleza. Ele terminou aqui a otimização. Lembrando que eu estou otimizando aqui o período de 2018 até hoje, tá? E a gente pode ver esses pontinhos aqui. O que são esses pontinhos aqui? Esses pontinhos são esses resultados aqui, ó. Tá?
E a otimização ela é feita com base num critério, tá? E esse critério a gente que define tanto aqui no MetaTrader, né, que a gente tem algumas opções. Eu estou utilizando o critério máxima do usuário, aonde ele deixa para o robô definir o critério. Então, no caso, eu estou utilizando lucro líquido sobre drawdown, que é o famoso fator de recuperação, porque eu estou buscando qual que é a melhor configuração que me traga mais retorno e menos drawdown, tá? Então aqui a gente pode ver que naquele range que eu falei entre, cadê aqui? Entre 300 e 400 de stop loss e 700 e 800 stop gain, a gente pode ver que independente do parâmetro que eu escolhi, todos os resultados são positivos, beleza? Todos os resultados, independente. Vai ter o menos melhor, né, que seria o pior resultado, mais positivo, e tem o melhor resultado aqui, tá? Aí qualquer um desses aqui que eu clicar, ele vai gerar uma curva de resultado. Ó, então eu vou testar aqui, ó, 800 com 340 de stop loss. Aí ele vai fazer uma curva de resultado aqui. Então a gente pode ver que em todo período, esse range de configuração, ele funciona muito bem. Não tem nenhuma possibilidade de sair negativo, tá? Agora, eu vou testar o mesmo range no período atual, que é o período que eu estou estagnado, em drawdown, né? Então, vamos testar o mesmo período. Vamos ver se a gente tem alguma configuração dessa aqui que está funcionando nesses últimos 5 meses, tá? Olha lá, pessoal. É o seguinte. Então, a gente pode ver aqui que a maioria dos resultados ainda é positivo, né? A configuração que eu estou usando é essa daqui, ó, atual, beleza? E ela tem alguns resultados que são negativos, tá? Só que aqui, ó, vamos ver, ó, a gente só tem 17 trades, 20 trades, né? A gente tem que testar essa configuração aqui, ó. Se eu usasse essa daqui, como é que ficaria a curva atual? Ficaria um pouquinho mais bonita, né? Agora você vai abrir com aquela configuração que eu escolhi. Como é que fica um período de 2 anos? 2 anos, 2022 aqui. Então, assim, se eu conseguir ajustar os TP e SL um pouco, melhora um pouco no ciclo atual, né? Olha lá. A gente vai sair, vai aumentar 100 pontos, né, de ganho e vai aumentar aí, se eu não me engano, 40 pontos de SL, né? Tá? Agora a gente pode também fazer um teste nos últimos 2 anos, como é que seria, quais são as melhores configurações. Porque se você pegar uma configuração do período curto desses últimos 5 meses, você corre um alto risco aí de estar overfitando em curto período, né? Que é o quê? Você adaptando os teus TP e SL, os parâmetros que você está testando, só para o ciclo atual. Mas a longo prazo ele não é legal, entendeu? Vamos fazer uma otimização agora de 2 anos. Então o setup, pelo que está aparecendo aqui, o setup ele não morreu. Mas o ciclo atual, ele está pedindo que aumente um pouco o stop loss e aumente um pouco o alvo, que ele vai melhorar ali o retorno, tá? O ciclo atual, os últimos 5 meses. Ó, aqui, ó, nos últimos 2 anos, ele está falando aqui, ó, que se eu utilizar 780 com 320, eu vou ter um fator de recuperação de 4, tá?
Então, com 113 trades, né? Tenho mais trades aqui do que com 5 meses, tá? E se a gente for ver aqui, ó, se eu clicar aqui no gráfico e organizar por um D, a gente pode ver aqui, ó, que todas as configurações são positivas, menos aqui, ó, 400 já começa a ficar ruim, ó, de stop loss, né? Vamos ver aqui, ó. A, esse aqui ele está comparando, esse gráfico de 2D, ele compara as regiões de SL aqui embaixo com as regiões de TP. Aí quanto mais verde tiver, mais estável é as configurações. Então, a gente pode ver que a configuração de 320, 340 aqui, ó, entre 320 e 340 pontos de SL, são as melhores configurações e a gente pode ver que o quanto maior o alvo aqui, ó, com esse stop loss, melhor. Então a gente fica nessa região aqui, né? Aqui, ó, já é arriscado, por quê? Porque aqui fica muito fixado que é 360 com 380 e esses alvos aqui. Ele não tem muita. é, Qualquer coisa que o preço variar ali, que eu distorcer um pouco mais, ele já começa a perder mais. Então, essa região aqui ainda aceita um pouco mais de variabilidade, né? Então, ele aguenta a mudança do mercado. Então, é isso, pessoal. Aqui eu só estou passando um pouco de como que funcionam as otimizações, como é que quem cria estratégias faz para testar. Isso eu só estou mostrando testando o SLTP, mas dependendo da quantidade de parâmetros que tem a estratégia, você vai fazer um teste desse aqui a cada parâmetro, a cada conjunto de parâmetro. Então, você vai testar isso no período da média, no desvio da banda, no TPSL, como a gente está fazendo aqui. Você vai testar isso no break-even, no trailing stop, na quantidade de trades, em filtros, se tiver filtros. Então, quanto mais é, quanto mais parâmetros tem a sua estratégia, mais testes você tem que fazer e de forma isolada. Para quê? Para que você não caia na superotimização, que a sua estratégia não se adapte aos dados de mercado, né? Só para a gente finalizar aqui, então, vamos pegar essa primeira informação aqui, ó. Vamos rodar o backtest e vamos testar no período total como é que fica, né? 6 anos aí de histórico. Então, via otimização, a gente pode ver, né, que os TP e SL ainda estão funcionando, né? Tem várias configurações ali vencedoras. E se o setup está passando por um momento de drawdown, talvez atualizar, aumentar os alvos, como sugere ali, né? Mas é importante a gente atualizar, verificar outras informações do setup, não apenas os alvos. Beleza, pessoal? É só isso que eu queria apresentar hoje. Qualquer dúvida, chamar aqui no chat da Code Trade. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.